Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você é com a qualidade da informação que eu vou te passar aqui, certo? Pessoal, no último vídeo que a gente fez aqui, eu comentei com vocês que eu deixaria esse próximo conteúdo para a gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Porque teve uma parte lá no evento, não muito pro final, mas caminhando já um pouco pro final, que entrou um rapaz lá que eu não me recordo o nome dele agora, mas ele começou a falar bastante sobre IA. E, cara, foi muito legal porque ele conseguiu dar um contexto muito bom da parte de inteligência artificial aplicada para a parte de agência, né, que é mais para parte de prestações de serviço, mas ele conseguiu trazer algumas coisas bem interessantes assim, tá? Então, eu acredito que vale a pena mostrar para vocês aqui, eu acredito que vale a pena a gente deixar um único conteúdo para falar somente sobre isso, porque até porque eu fiz a reunião de algumas coisinhas aqui, e eu deixei na aba do lado aqui para mim, olhando para mim, tendo como pauta, para mim trazer como complemento disso daqui que está anotado, tá? Porque eu acho que vale a pena falar sobre o que foi falado lá no evento, mas também vale a pena eu complementar com algumas coisas que eu sei e que eu já tive a oportunidade de ter contato também, porque eu acho que fica um material um pouco mais completo, fica um vídeo um pouco mais completo, e assim aumenta ainda mais a chance de você conseguir tirar alguma coisa de prática para você aplicar na sua vida aqui, fechou? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui agora. E vamos lá, dar início a esse conteúdo. Cara, primeiro, antes da gente começar a falar sobre esses tópicos aqui que eu anotei, eu acho importante a gente fazer uma divisão aqui. Primeiro a gente fala um pouco sobre o contexto de uma maneira geral, um pouco da inteligência artificial, assim, de como que eu enxergo isso, tá? E vale a pena a gente migrar para a parte um pouco técnica, tá? A gente vai entrar um pouco mais na questão da ferramenta, de como que eu utilizo, de como que eu faço e como que eu interpreto cada uma dessas anotações aqui que eu fiz lá do evento para vocês, fechou? Mas antes vale muito, muito, muito a pena ressaltar que, pessoal, eu não sou nenhum especialista em inteligência artificial, tá? Eu não estou me colocando aqui como uma pessoa que tem uma especialidade ou como uma pessoa que domina isso daqui de uma forma totalmente profunda, tá? E de maneira alguma eu quero passar à frente de pessoas que têm essa capacidade e têm um pouco mais de profundidade de conhecimento com relação a isso daqui, tá bom? Cara, eu comecei a estudar IA de alguns meses pra cá, de cerca de 4 5 meses pra cá, e eu comecei a estudar muito de uma forma um pouco mais direcionada, não de uma forma ampla, mas de uma forma de como que eu utilizo a inteligência artificial para melhorar o desenvolvimento do meu trabalho como copy, para aumentar a velocidade, para aumentar um pouco mais da eficiência e tudo mais, tá? Então, se você perceber, quando você pega a inteligência artificial de uma maneira bem geral, cara, o que eu faço, o que eu estudo, o que eu aplico na prática é um pedacinho muito minúsculo do tamanho que é isso daqui, tá? Então, obviamente, eu não vou conseguir trazer contexto de uma maneira mais geral, mas eu vou conseguir trazer alguma coisa que talvez, para você que preste serviço, para você que utilize como ferramenta de estudo alguma coisa, seja muito útil, tá? Mas vale ressaltar que a inteligência artificial ela vai muito além disso daqui que a gente vai falar, e o que eu estou trazendo aqui é uma parte minúscula, quase invisível, da pequena experiência que eu tenho de só, sei lá, quase 5 meses de trabalho que eu estou usando isso daqui. Fechou? Então é muito importante a gente estar consciente disso, tá? Para a gente não gerar nenhuma quebra de expectativa e também não aumentar muito a expectativa com relação ao que vai ser dito aqui, para que a gente consiga, no fim, ficar na mesma linha. Fechou? Vamos lá. Cara, começando com uma parte mais de contexto, de apresentação, assim, é importante falar como que eu enxergo, né, a inteligência artificial, porque, assim, cada pessoa tem a sua visão, cada pessoa tem a sua interpretação do que é. Tem pessoas que têm um pouco de receio da inteligência artificial, então tem pessoas que acham que, cara, vai substituir o meu trabalho, ela vai ser uma coisa que vai me deixar para trás, ela vai ser uma coisa que vai substituir uma série de coisas que um monte de pessoas faz e tudo mais. Tem pessoas que eu acredito que não têm muita consciência da importância de você compreender a ferramenta, tá? E eu acho que tem pessoas que já têm um pouco mais de consciência na questão de, cara, é uma ferramenta, como toda atualização, como toda ferramenta que ela vem para o mercado, ela deve ser utilizada, ela deve ser compreendida e utilizada para que isso potencialize ainda mais a minha entrega, tá? Então, eu migrei, eu tô falando disso por quê? Porque eu fui a pessoa que migrou dessas etapas, tá? Então, primeiro, eu tive a fase que eu não tinha muita consciência, na verdade eu inverti, né? Primeiro eu falei da pessoa que ela tinha medo, depois eu falei da pessoa que não tinha consciência, mas a primeira etapa de todas foi que, cara, eu não tinha muita consciência da importância, tá? E inteligência artificial é de muitos anos, é de muito tempo, não é de agora, mas ela começou a dar um pouco mais de salto, as pessoas começaram a falar mais sobre esse assunto, não é de muito tempo pra cá. Então, eu não tinha muita consciência. Eu vi que o pessoal comentava, eu vi que o pessoal falava sobre, só que, cara, eu não sei se não tinha chego em mim ainda da maneira certa ou da maneira que eu deveria para me conscientizar, mas eu não dava muita bola, sabe? Eu continuei fazendo o que eu fazia ali da forma que eu sempre fiz. Até porque, quando começou a dar esse salto maior da inteligência artificial, eu não prestava serviço ainda. Então, cara, eu não tinha sei lá, muitos motivos para fazer isso, sabe?
eu fazia muito um trabalho manual ali no físico, então basicamente não tinha muito por que utilizar. Eu ficava pensando, cara, para que isso vai servir para mim, sendo que todo mundo tá falando que é aplicável para pessoa que é assim, assim, assado, enfim. Então eu era uma pessoa um pouco inconsciente e não dava tanta importância para isso. A partir do momento que eu comecei a prestar serviço aqui no Tital, eu comecei a ficar mais inserido nesse contexto e as pessoas começaram a dar muita ênfase nessa parte. Então começou a falar, meu, você tem que usar a inteligência artificial para conseguir ser um pouco mais produtivo, você tem que usar a inteligência artificial para ser conseguir um pouco mais de variedades e tudo mais. Só que quando eu comecei a ter um pouco mais de consciência disso, ao mesmo tempo eu comecei a ter contato com muita pessoa que entendia de IA falando como que isso ia ser ruim para profissionais médios, para profissionais júniores e tudo mais. Cara, a primeira reação que você tem diante de uma informação que a IA vai roubar seu emprego é você ter um pouco mais de receio, ficar um pouco mais medroso, sabe? Porque você fica, puta, meu, será que isso é verdade? Será que eu vou perder a capacidade de vender o meu serviço, de entregar o meu serviço e tudo mais para as pessoas, sendo que agora a inteligência artificial veio, ela vai dominar tudo, as pessoas basicamente têm um custo muito menor e uma eficiência de entrega de velocidade muito maior, e vem toda essa questão, sabe? Só que, cara, eu migrei para a terceira fase que é o quê? Que é você olhar para a ferramenta, não olhar ela como uma ameaça, mas olhar ela de uma maneira que, como que eu posso utilizar isso para eu melhorar minha entrega, para mim aumentar ainda mais o tempo da minha evolução e para deixar os meus serviços e as minhas entregas mais eficientes, sabe? Então, quando eu migrei para essa terceira fase de pensamento, foi que eu comecei a utilizar a inteligência artificial um pouco mais para o que eu faço hoje, e comecei a ir em busca de uma maneira mais ativa a conteúdo assim, tá bom? Então, hoje, cara, como que eu enxergo, tá? De uma maneira bem resumida, para não estender muito o assunto, como que eu enxergo a inteligência artificial? Cara, eu acho que ela é um complemento muito bom do que a gente vai fazer. Desde que eu comecei a usar ela para trabalhar, para fazer as peças de qual como é que eu faço, eu passei a ter uma velocidade de entrega muito maior. Então, antigamente eu levava, sei lá, um dia para fazer um roteiro de um anúncio. Hoje, eu consigo fazer em um dia muitos roteiros de anúncio. Então, num espaço de tempo muito menor, eu consigo produzir muito mais, tá? E eu enxergo ela como alguma coisa, sei lá, uma ferramenta que desenvolve alguma coisa para mim, onde a gente muda um pouco as funções. Então, por exemplo, como que eu faço? Eu costumo desenvolver o material porque eu tenho todo o contexto, tá? Na maior parte das vezes eu faço isso. Eu desenvolvo ali, sei lá, vou fazer um anúncio. Eu mesmo desenvolvo o anúncio. Eu olho ali basicamente para as coisas que eu preciso olhar para que vá desenvolver o anúncio. Então, eu olho lá a persona, eu olho lá basicamente alguns dados que já foram desenvolvidos e tudo mais, e eu desenvolvo o anúncio. Se eu considerar que aquele anúncio ficou um anúncio muito bom, ficou um anúncio bacana, eu mando para ela e eu peço para ela fazer variações, tá bom? É exatamente isso que eu faço. Então, eu migro. Eu passo de uma pessoa que desenvolve e entrega para ela e eu passo para ser uma pessoa que agora eu faço uma parte de revisão. Então, você ficar nessa parte de revisão, você elimina muito o trabalho que você precisaria fazer caso você não tivesse ela, sabe? Então, literalmente, eu mando para ela devolve para mim, eu faço algumas correções porque sempre vai ter, porque a inteligência artificial, pelo menos na minha experiência, ela depende muito de contexto, ela depende muito de informação. Então, é até interessante você falar sobre isso, porque quando você manda para ela te manda alguma coisa que você precisa revisar, você consegue aperfeiçoar o seu texto, então ela te entrega basicamente, sei lá, 70, 80% do que precisa ser feito, mas você consegue perceber também os pontos que faltou para você enviar para ela, tá? E aí acho que a gente vai compreender melhor quando a gente entrar um pouco nessa parte técnica. Mas é basicamente isso, cara. Não que não funcione você pegar e você mandar o material e pedir para ela desenvolver do zero. Funciona muito. Só que volta um pouco nessa coisa de que ela precisa de muito contexto. Porque basicamente o que ela faz? Você vai mandar lá para ela algum material que você precisa desenvolver e ela vai começar a pegar esses materiais na internet. Ela vai pegar ali no Google, ela vai pegar no, sei lá, no Facebook, no TikTok, e todas essas ferramentas que já existem, sabe? Então, se você não der para ela um pouco mais de contexto do que você quer, ela vai pegar informações muito soltas, tá? Então você precisa ser muito específico no que você pede, e você precisa dar para ela muito contexto, para ela buscar informações em lugares que você quer que ela busque, sabe? E aí ela consegue ser mais eficiente na sua entrega, tá? Então é isso, acredito que a gente conseguiu dar uma clareada assim nessa parte da introdução, nessa parte do que eu enxergo, do como que eu utilizo ela hoje. Agora a gente vai migrar aqui para a parte um pouco mais técnica. Vamos lá. Vamos basicamente falar sobre isso daqui que eles falaram no evento. Eu vou tentar me recordar aqui de como que foi cada uma dessas explicações. E aí a gente passa para a parte um pouco mais personalizada de como que eu faço. Mas, cara, como que você pode utilizar a IA para ser mais produtivo? Isso daqui, se eu não me recordo, foi o rapaz... Cara, não lembro o nome dele. Puta, não lembro. Mas ele fez essa pergunta e isso daqui não é uma afirmação. Eu lembro que ele fez essa pergunta e ele meio que ficou esperando a resposta de todo mundo. Por quê? Porque muda muito a posição que você se coloca. Ao invés de ele só fazer uma pergunta, oh, você precisa utilizar a inteligência artificial para ser mais produtivo, muita gente escuta aquilo ali, é só mais uma frase impactante, talvez, sabe? Então a pessoa escuta por aqui, sai pelo outro vídeo e ela não tá nem aí. Agora, você olhar para essa pessoa, olhar nos olhos dela e falar como você pode utilizar a inteligência artificial para ser mais produtivo, você coloca essa pessoa numa posição de reflexão muito maior. Então você não está afirmando, você está perguntando. Mesmo se ela discorde ou se ela concorde com a inteligência artificial, você coloca ela num processo um pouco mais reflexivo
E foi justamente o intuito dele, sabe? Ele perguntou, obviamente, não foi todo mundo que levantou a mão no meio do evento para fazer a resposta, mas eu acredito que ali, né, a maior parte do pessoal começou a ter um processo de reflexão um pouco maior, que talvez não tinha, sabe? Então foi muito interessante isso, porque você começa a buscar na sua cabeça, cara, como que, sei lá, de alguma maneira, vai, eu sou um prestador de serviço, eu tenho uma agência, eu sou um designer, eu sou um copy, eu sou um suporte, como que eu posso usar isso para potencializar o meu serviço? Mesmo que você não entenda da parte técnica, isso antecede um pouco, sabe? Então você começar a pensar, você começar a raciocinar, é o pontapé inicial que você precisa para ir em busca de mais informações depois, sabe? Então eu acho que esse foi o intuito dessa pergunta que ele soltou lá, e eu interpretei dessa forma. Segunda anotação, inteligência artificial, fazer mais sem aumentar o seu time operacional. Cara, hoje, até retornando um pouco o que eu falei no começo, deixa eu ver se eu tô compartilhando a tela da maneira certa. Até voltando um pouco de como eu falei no começo. Hoje, assim, pelo que eu vejo, tem dois times, né? Tem um time um pouco mais técnico, tem um time que entende a inteligência artificial de uma maneira mais geral, e geralmente essas pessoas, elas propagam que você não vai precisar contratar, você não vai precisar fazer tal coisa porque a IA ela faz tudo, a IA linkada a automações ela faz tudo e tudo mais, papapá. E tem as pessoas que estão inseridas nesse meio, que trabalham com isso e tal, e que propaga de uma maneira diferente. Então ela não fala você vai ser substituído. Ela fala daquela forma que a gente já mencionou. Você precisa utilizar ela para que você consiga ser mais eficiente e de uma maneira assim melhor do que as pessoas que não a utilizam, entende? Então isso daqui basicamente é um pensamento que ele trouxe lá de que, cara, como que você. Não que você precisa demitir as pessoas, mas como que você minimiza ainda mais a questão das suas contratações, sabe? Porque tem muitas coisas e tem muitas funções que. Eu não vou entrar aqui nas funções que eu acho que serão minimizadas por conta da inteligência artificial, porque eu acho que, sei lá, você precisa estar com uma maturidade com relação a esse assunto muito grande para falar sobre isso. Mas tem pequenas atividades manuais e de rotinas, assim, que são repetitivas, que, cara, basicamente você não precisa de uma pessoa em si para estar fazendo aquilo, tá? Então, diferente de você ter que contratar uma pessoa, de você ter que treinar essa pessoa, de você ter que passar por todo aquele processo natural de contratação que é você contrata, você vai passar por 2, 3 meses ali que você vai estar ensinando e você vai estar basicamente tomando prejuízo. Você pode contratar uma ferramenta, automatizar ela, deixar ela muito bem contextualizada, aplicar ela ali no seu contexto e você consegue ter um desenvolvimento muito mais rápido num período de espaço de tempo muito mais curto, tá? Então, foi bem dessa reflexão que ele trouxe que hoje não necessariamente você precisa demitir nenhum dos seus times, mas antes de fazer qualquer contratação, ter mais esse processo dessa reflexão mesmo, de, cara, será que hoje eu não consigo tomar esse processo com inteligência artificial, com toda essa tecnologia que tem no mercado, sabe? E se eu não consigo automatizar isso, como que essa próxima pessoa que eu vá contratar, e aí já entra nesse segundo ponto, como que essa pessoa que eu vou trazer, já que a inteligência artificial não dá conta de fazer isso sozinho, como que eu trago uma pessoa que tem a capacidade de fazer isso, mas utilize a inteligência artificial como complemento para desenvolver esse trabalho, tá? Então, a gente falou bastante sobre essa questão de cultura no último vídeo que a gente falou, né? Eu não vou achar aqui agora, mas a cultura basicamente a gente falou bastante, mas de uma forma bem resumida. É basicamente a extensão de valores e de princípios que você, como sócio, como dono da empresa, tem. Então, parte desses valores, ele falou que é muito importante você começar a implementar também essa utilização de IA. Porque independente se a pessoa utilizar IA dentro da sua empresa, ali, dentro da função que ela está estabelecida para fazer, se ela usar na vida pessoal dela, ela vai ter um resultado muito positivo. Então, como que você consegue tratar a IA como uma parte de cultura, sabe? Como que você faz com que as pessoas entendam que, mano, é extremamente importante você fazer isso, é extremamente importante você utilizar isso para potencializar o seu trabalho, e isso daqui é uma coisa que a gente tem que fazer, não é uma escolha, não é eu vou usar a IA ou não vou usar a IA, é basicamente você entrar e você tem que usar essa ferramenta, porque ela vai potencializar o seu serviço, vai potencializar a sua entrega e a gente vai conseguir fluir mais com isso, tá? Então é basicamente você ter esse processo de utilização da ferramenta como uma obrigatoriedade dentro da sua empresa, tá? Então, é basicamente esses dois pensamentos aqui que eu acredito que vão um pouco em conjunto. E esses dois aqui, aí já vai para a parte um pouco mais técnica, de como que você basicamente utiliza ela ali, né, na parte mais prática mesmo. Mas, cara, é basicamente assim. Quando você entra lá no GPT, por exemplo, você vai ter ali basicamente a barra de pesquisa, né, para você conseguir trabalhar ali no que você está propondo, no que você está precisando e tal. E existe uma maneira, basicamente, de você ser muito mais eficiente no que você pede ali. Geralmente a gente entra, a gente costuma fazer muitos pedidos um pouco mais vagos, muitos pedidos mais superficiais. A gente não costuma dar tanta atenção na maneira que a gente pede aquilo. E, cara,
a resposta que você recebe da inteligência artificial, ela depende, a qualidade da resposta, na verdade, e a eficiência daquela resposta, ela depende totalmente da estrutura e da personalização que você entrega. Lembra que eu falei que ela vai pegar, ela vai começar a buscar os dados de forma totalmente aleatória em redes soltas, por aí? Então, quando você manda para ela basicamente um contexto melhor do que você quer e você pede para ela buscar essas respostas no contexto que você mandou para ela consegue te dar uma resposta muito mais assertiva. Assertiva em que sentido? Em que sentido? Assertiva no sentido de que vai ser o mais próximo possível do que você quer de fato que ela entregue. Então, diferente de você mandar para ela sei lá, me passe uma dieta para emagrecer. E simples assim? Ou não, melhor, me passe uma dieta para treinar. Cara, ela vai buscar coisa muito aleatória, o que tiver mais próximo, que for mais rápido para ela te entregar, ela vai te entregar. Então ela vai mandar, me passa um treino aqui, uma dieta para treino, sei lá, uma categoria de treino, alguma coisa nesse sentido. Ela vai começar a te passar algumas coisas muito aleatórias. Agora, diferente seria se você mandasse para ela, cara, me passa basicamente. Melhor, você contextualiza ela. Então você fala, cara, você é um eu estou nessa fase da minha vida, eu quero perder um pouco de peso, eu quero, depois que eu perder um pouco de peso, eu quero começar a ganhar um pouco de massa, eu tenho dificuldade nisso, eu preciso fazer dessa maneira e tal, tal. Você começa a passar todo o seu contexto para ela, você manda para ela qual que é o seu objetivo perante esse contexto, ela consegue ser muito mais eficiente na sua resposta. Por quê? Porque ela entendeu qual que é o seu contexto, você conseguiu dar um direcionamento para ela, basicamente, de qual que é o seu objetivo, de como que ela tem que trabalhar as respostas para que aquilo seja, chegue o mais próximo possível do seu objetivo, e como que você consegue basicamente traçar esse caminho até atingir esse determinado objetivo, sabe? Então você conseguiu dar mais contexto para ela, você conseguiu transferir para ela toda essa questão dessa ambiência, assim, desse contexto da sua realidade, e obviamente ela vai ser mais eficiente na resposta dela, tá? E quando a gente fala da gente estruturar tudo isso, a gente tem a anatomia basicamente de prompt, né? Que é como que você estrutura aquela mensagem. Então, cara, eu costumo fazer dessa forma aqui, eu acho que é muito eficiente. Eu já testei bastante. Algumas outras coisas você coloca, assim, pelo menos no meu ver, não fez tanta diferença. Então, por exemplo, o básico que eu utilizo é você primeiro começar a sua estrutura de texto com uma identificação, depois você passa para o contexto, você basicamente dá a tarefa em específico para ela. O que é a identificação? É você estabelecer ali para a ferramenta, basicamente, qual é a especialidade dela. Então, antes de você começar a mandar para ela o que você quer, basicamente, você fala para ela, cara, considera que você é um especialista em nutrição, considere que você é um personal muito especialista em treinos e dieta, esse tipo de coisa. Então, você dá para ela uma especialidade, por quê? Porque a partir do momento que você estabeleceu que ela é uma pessoa que tem essas capacidades, ela vai considerar que ela é, então ela vai migrar mais para fontes e informações e redes que ela vai buscar ali, informações que estejam mais estabelecidas com essa especialidade dela, sabe? Então você garante uma resposta muito mais completa, você garante uma resposta muito mais dentro do que você pediu. Depois disso, depois de mandar a identificação, basicamente você fala para ela, você é uma profissional que, sei lá, você é uma profissional que entende de copy, você é uma profissional que entende de carro, qualquer coisa que você queira buscar, você passa para ela um contexto. E esse contexto ele está muito mais ligado ao que de fato você quer, tá? Então, quando eu digo contexto, é para você ser um pouco mais específico. Então você falou para ela, haja como se você fosse um personal que está no mercado há não sei quantos anos, tem um vasto conhecimento em fazer as pessoas emagrecerem e ganhar peso. E aí você começa a passar um pouco de contexto que é basicamente o que você quer. Você fez ela fazer isso e aí você começa a explicar para ela basicamente por que você quer que ela age daquele jeito. Quero que você age desse jeito, por quê? Porque eu estou no processo de perda de peso, eu estou no processo em que eu preciso perder não sei quantos quilos para me chegar no meu peso ideal. Porém, eu tenho dificuldade em ter uma alimentação mais ou menos assim, a minha rotina ela é mais ou menos assim, então você começa a passar um monte de contexto. Porque vai ser basicamente você olhando para um profissional que tem capacidade de te orientar e você falar para ele basicamente a sua realidade. A resposta dela vai ser adaptada à sua realidade, entendeu? E a tarefa, basicamente, é você estabelecer de uma forma em blocos ali o que você quer que ela faça. Então, eu costumo fazer dessa forma. Eu costumo mandar a identificação para ela, então, basicamente, haja como um especialista em X. Depois, eu dou um pouco de contexto, que é basicamente onde ela vai buscar ferramentas e o que ela vai levar em consideração quando ela for me dar a resposta. E aqui na parte de tarefa, meio que eu dou uma revisada, sabe? Então, eu mandei ela ser um especialista, eu passei para ela meu contexto, e o que eu faço agora? Eu começo a listar. Então, por exemplo, sei lá, primeiro, eu sempre faço isso, tá? Não sei se é mais ou menos eficiente, mas eu costumo fazer isso. Leia com muita atenção tudo isso que eu te pedi, leia duas vezes com muita atenção daquilo que eu te pedi, porque ela consegue voltar ela. De alguma maneira, eu acho que ela consegue pegar mais aquela questão daqueles detalhes das coisas que eu falei para ela, e eu começo a estabelecer em tarefas. Depois que você fizer isso, eu quero que você me passe basicamente mudanças de rotina que eu preciso ter. E diante disso, eu quero que você me passe um treino muito específico que eu devo fazer. E terceiro, eu quero que você, sei lá, me dê uma lista das coisas que eu preciso comprar, não sei, alguma coisa nesse sentido. Então você deu uma identificação, você deu um contexto, agora você basicamente passa etapas que ela precisa seguir para entregar aquela resposta. Ela consegue ser muito mais eficiente, sabe? Ela consegue te dar uma resposta muito mais direcionada do que você simplesmente fazer.
pedidos soltos, ou você fazer alguma coisa, pedir alguma informação que seja muito vaga, sabe? Então, de uma maneira muito geral, é isso. Cara, eu já comprei alguns conteúdos, eu já vi muita gente falando sobre isso, e tem gente que costuma detalhar muito mais isso daqui. Então, a pessoa, ela coloca uma questão de identificação, ela coloca algum outro elemento aqui, ela coloca, sei lá, alguma coisa que antecede a tarefa, porque eu não lembro muito bem. Mas tem gente que coloca, tipo, muitos exemplos do passo a passo, então a pessoa vai colocar a tarefa, o passo a passo que ela quer que ela faça, e ela costuma contextualizar muito cada passo a passo e fica aquele prompt enorme, sabe? Fica aquela coisa bem extensa e tal. Eu já fiz de alguma dessas formas, mas, cara, na rotina você vai pegando mais de maneira mental, assim mesmo, você vai lembrando mais, se recordando uma estrutura um pouco menos extensa. Eu comecei a fazer dessa forma, sabe? Então eu mando, identifico ela como algum especialista em alguma coisa, passo basicamente um contexto e dou ali uma lista basicamente da maneira que eu quero que ela me entregue aquilo. E costuma ser muito eficiente, tá? Eu faço dessa forma e funciona muito por aqui. Agora, essa questão de você usar agentes específicos é justamente isso. Cara, diferente de você, toda vez que você entrar lá no GPT, em alguma outra ferramenta, e você ficar pedindo para cada. Você toda hora ficar, sei lá, você entra lá, você faz uma pesquisa, você pede uma coisa, você sai, na próxima vez você abre outro chat, você pede a mesma coisa e tal, tal, você vai variando. Ao invés de você ter essa variedade de chat e essa variedade de pesquisa, é você manter dentro de um único chat, que é o agente, né? Todas as perguntas, todos os trabalhos materiais que estejam relacionados àquilo que você especificou que ele é um especialista, tá? Então você abriu um chat, você colocou esse chat, esse GPT, como um especialista em nutrição, como um personal especialista em emagrecimento, alguma coisa desse tipo, tudo que for de informação ou de pergunta, de dúvida, de atividade que for relacionada a isso, você manda para um único chat. Por quê? Porque ele começa a criar uma inteligência dentro do próprio chat, entendeu? Então você acaba personalizando cada vez mais ele. Então, diferente de você sempre pedir para um novo chat, você sempre criar um prompt e mandar para outro chat, você não vai ter muito essa parte do contexto. E lembra que essa parte do contexto, essa parte do aprendizado é muito importante. Então, você continuar alimentando o mesmo chat com diversas informações que têm relação com aquilo, se, cara, sei lá, dentro de uma, duas, 3 semanas, não sei a frequência que você usa, você consegue ter respostas mais personalizadas e assim ser melhor para você, tá? Então, eu acho que eu já mencionei em algum vídeo que eu uso muito o GPT para estudar. Então, por exemplo, eu abro um agente lá, eu falo, cara, você é um especialista quem atua em tal área como X, Y, Z, tal, 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 faz toda essa questão da contextualização, e todo tipo de leitura, todo tipo de estudo que eu vou tendo, seja de vídeo, de livros, alguma coisa de insight que eu vou tendo, e que esteja relacionado com aquele que eu pedi para ele fazer, eu começo a mandar naquele chat. E depois eu consigo ter uma resposta muito mais eficiente, consigo ter uma resposta muito mais completa, porque eu já alimentei muito mais ele com aquele tipo de informação, sabe? Então é muito melhor você manter dentro de um único chat várias informações e várias coisas que você costuma fazer que esteja relacionada com aquilo, do que você ficar abrindo várias abas, vários chats e sempre ter que retornar naquele mesmo início, ter que retornar naquele mesmo pontapé inicial, tá? Então, eu considero isso uma coisa também muito importante que funciona muito aqui pra mim, fechou? Então, cara, de uma maneira muito geral, não sei se ficou muito confusa a explicação, mas é basicamente assim que eu utilizo, tá? Eu passei por todo esse processo de conscientização que era importante usar e tal, tal, e eu venho me desenvolvendo muito nessa questão de como que eu utilizo. É claro que, por exemplo, tem muita coisa pequenininha que talvez eu não tenha lembrado e que seja importante, mas de uma maneira muito, muito geral e muito superficial, é justamente assim que eu faço. Eu basicamente crio uma estrutura de prompt onde eu mando para ela e eu vou dialogando com ela com mais informações e correções e tudo mais, e que na medida do tempo ele vai ficando cada vez mais inteligente. Então tem chat que eu utilizo aqui, cara, eu tô muito tempo, tô literalmente há 2, 3 meses conversando mesmo, todos os dias com o mesmo chat. Então a resposta que ele me dá hoje é muito mais eficiente de que se eu fosse abrir um outro chat e perguntar exatamente a mesma coisa, sabe? Porque ele tem muito mais contexto, ele tem muito mais familiaridade com as coisas que eu converso com ele. E agora, essa questão de você melhorando cada vez mais o chat, que é interessante você falar também. É muito importante você ter consciência de que o diálogo que você tem ele é muito importante, sabe? É muito eficiente, porque, cara, é como se fosse literalmente considera que é uma pessoa, onde você vai tendo uma troca de ideias, essa pessoa vai absorvendo cada vez mais o que é importante para você, o que você não gostou, o que você gostou, então, se você criou todo esse prompt, você mandou uma resposta para ela, e cara, na sua percepção tem alguma coisa que precisa ser ajustada, tem alguma coisa que precisa melhorar ali que não esteja certa, você tem que mandar para ela também, tá? Então você manda, olha, essa resposta só foi positiva por causa disso, disso e disso, agora isso aqui está um pouco fora do contexto, e aí você especifica para ela por que está fora do contexto, tá? Diferente de você só falar isso daqui está errado, você dá um direcionamento para ela, por que está errado e de que caminho que ela precisa seguir para ter uma resposta mais eficiente, tá? Então você vai treinando ele, entendeu? Então você passa a ter ali um chat que ele vai estar muito mais inteligente, então ele consegue te dar muito mais contexto, ele consegue te dar muito mais variações que você pega,
e ele começa a buscar muito mais informações também fora ali, mas muito mais dentro do que você vem pedindo para ele. Então é meio que você vai direcionando cada vez mais ele na medida do tempo, tá? Então você vai tornando ele mais inteligente com a questão do diálogo, tá? Então saber dialogar, saber mandar para ele basicamente o que tá certo, o que tá errado na sua concepção é muito importante também, fechou? Então, cara, basicamente dessa forma que eu utilizo, não sei se teria mais alguma coisa para considerar aqui, mas eu acho que não, a gente passou basicamente aqui pelos pontos que foi falar lá no evento, eu trouxe um pouco basicamente de como que eu costumo utilizar, que é basicamente a questão do prompt, de como que eu tento tornar esse chat um pouco mais inteligente. Então acho que é basicamente isso daqui, fechou? Então, pessoal, é basicamente isso. Eu costumo utilizar dessa forma. Eu tive todo esse processo, né, de conscientização e depois disso eu comecei a buscar com muito mais, de maneira muito mais ativa essas informações. E, cara, hoje me ajuda muito, tá? E não só em questão de trabalho, tá bom? Muita coisa, por exemplo, eu usei como exemplo a questão da dieta e de treino, de fato é muito importante, tá? Você utilizar ele como um complemento ou como alguma coisa para ajudar você a potencializar, seja uma ideia, seja um trabalho que você faça, cara, é muito importante, tá? Porque não que você, sei lá, fique melhor do que alguma pessoa com isso, mas com certeza você consegue ter uma velocidade, uma eficiência maior do que a pessoa que não utiliza, tá? Então, diferente da pessoa que vai buscar informações soltas, da pessoa que não considera, aí é uma coisa muito importante, cara, que eu acho muito difícil hoje em dia, porque já tá muito, todo mundo tá muito conscientizado sobre isso. Uh, Diferente dessa pessoa, você consegue entender que ela é uma ferramenta que ela potencializa ali, basicamente o seu trabalho, a questão que você está trazendo para ela, e que você consegue ter uma entrega muito maior, você consegue ter uma eficiência de resposta muito maior, porque é como se você pegasse uma pessoa que tem uma capacidade muito grande em alguma coisa e você trouxesse essa pessoa para o seu dia a dia, para você conversar, para você dialogar, para você melhorar ainda mais aquilo que você esteja fazendo, fechou? Então, novamente, eu acho que é muito difícil você estar assistindo esse vídeo e você não entender da importância da IA, da importância de você utilizar a IA, e então eu acredito que esteja falando com uma pessoa aqui que seja um pouco mais consciente dessa questão. Mas tem pessoas que ainda não têm tanta consciência que eu acho que essas pessoas que não têm tanta consciência e que não levam sei lá, tanto em consideração essa questão da utilização da ferramenta em si, acho que acho não, tenho certeza que essas pessoas elas vão ter um pouco mais de dificuldade de ingressar, seja em algum trabalho que seja um pouco mais manual, seja em alguma coisa que seja um pouco mais iniciante, esse tipo de coisa, tá? Porque a cada dia a ferramenta ela tá se especializando cada vez mais, ela tá ficando cada vez mais inteligente e consegue se destacar e se manter no mercado, se manter e se destacar no mercado, pessoas que utilizam ela como um complemento, fechou? Mas, cara, basicamente isso. Se você, por um acaso, está assistindo esse vídeo, se você tem um conhecimento um pouco mais aprofundado e você vê alguma coisa aqui que não foi basicamente, sei lá, foi fora de contexto, alguma coisa que poderia ter sido um pouco mais extensa, alguma coisa que foi não tão correta dessa forma, pode deixar aqui embaixo, tá? Comenta aqui basicamente o que você achou. Deixa se você tem alguma sugestão de melhoria, ou se você. Não sei se você entende um pouco mais se foi algum ponto que de alguma maneira foi dita de uma maneira errada, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque você trazendo isso daqui também eu consigo melhorar, eu consigo entender basicamente no que eu errei aqui, consigo aperfeiçoar ainda mais a próxima entrega e ser ainda mais eficiente também nas coisas que eu faço aqui, fechou? Se serviu para você de algum aprendizado, alguma coisa nesse sentido, deixa aqui embaixo também, comenta aqui, me fala o que você achou e a gente vai ter nessa troca de ideia, fechou? Mas basicamente é isso, fico muito agradecido por você ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Falou!